Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui em mais uma edição do nosso Pode Adotar. Hoje uma edição especial e diferente. O Danilo está de férias, a gente teve uma substituição pela Jussara, nossa presidente da ANGAAD. Então, estamos muito bem representados e substituídos. Danilo, boas férias, e a gente vai tocando aqui. Danilo substituído só rapidinho, porque ele manja aqui do rolê do podcast. Então, hoje eu estou aqui de parceira do Gilson, do outro lado do microfone, né, Gilson? Para a gente receber pessoas muito, muito especiais, né? É isso mesmo. E hoje, né, o nosso tema, nós vamos falar sobre algo muito importante, né, que é o acolhimento de crianças e adolescentes, né, o acolhimento familiar, né? Então, para isso, né, nós vamos fazer a apresentação das nossas convidadas. Então, a primeira vai ser a Julise Souza Martins. Nós temos o prazer de receber diretamente de Minas Gerais, né? Ela tem o bacharelado em Serviço Social e é pós-graduada em Gestão Pública. Atualmente é coordenadora do Serviço de Acolhimento Familiar de Uberaba e também conselheira do CONDICAL, Conselho Municipal dos Direitos de Criança e Adolescente de Uberaba. E que bom poder conversar, né, sobre esse tema tão importante, Julise. Olá, pessoal, tudo bem? Estou muito satisfeita, muito feliz de estar aqui, né? Família acolhedora é um tema muito importante e que aqui no município de Uberaba precisa muito ser expandido, divulgado. Então, eu só agradeço o convite e fiquei muito feliz em estar aqui batendo esse papo com vocês. Boa. Nós que estamos felizes aqui com a sua presença. E aí, a Julise falou o seguinte, que ela só vinha se ela fosse com a professora dela. Então, também a gente trouxe a tua professora. Então, nós estamos aqui duplamente premiados, né? Porque estamos recebendo também a Neuza Ceruti. Então, a Neuza, ela é mestre em Serviço Social e bacharel em Direito, pesquisadora da área de Infância e Juventude. Ela é palestrante e organizadora de eventos nacionais e internacionais sobre família acolhedora. Coordenou o Serviço de Acolhimento de Família Acolhedora em Cascavel, no Paraná, que é uma referência nacional para todo mundo. Trabalhou na capacitação e na implementação dessa modalidade de acolhimento em mais de 200 municípios do Brasil. Membro do Grupo Nacional Pró Convivência Familiar e Comunitária e membro do Grupo de Coalizão do Acolhimento Familiar no Brasil. Ela é coautora do livro Acolhimento Familiar, uma alternativa para direito à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes, pela editora Juruá. Tem experiência de 20 anos no trabalho com crianças e adolescentes vítimas de violação de direitos. Muito obrigado por aceitar nosso convite, Neuza. Olá, pessoal, sou eu que sou grata, né? Muito obrigada a vocês pela oportunidade. Eu penso que a gente trazer a questão, o tema do acolhimento em família acolhedora, né, para a discussão junto, né, aí ligado, vinculado à questão da adoção, vai enriquecer muito essa discussão. Eu penso que o acolhimento em família acolhedora, infelizmente, ainda não acontece como deveria, né? Nós sabemos que não atingimos ainda 7%, temos aí 6% do acolhimento no Brasil está organizado em família acolhedora. Isso, na verdade, é uma pena, né? Porque nós temos como atestar a eficácia, o quanto o acolhimento em família acolhedora, ele, inclusive, prepara melhor a criança para a adoção, né? A gente aqui, com essa experiência toda dos 11 anos, a gente percebia isso, né? O quanto as crianças saíam bem para adoção a partir da família acolhedora. Então, eu acho que é um tema que vai enriquecer bastante aí a discussão da ANGAAD também. Boa. Obrigada. Legal. E aí, só para a gente começar em um quebra-gelo, né? É uma pergunta genérica, mas a gente queria entender o contexto, né? O que levou cada um de vocês, né, para a formação acadêmica em serviço social e trabalharem com a família acolhedora? Como foi a história de vocês para chegar nesse trabalho atual? Podemos começar, então, pela Julise, né? Então, para mim, o serviço social foi uma outra opção, né? As que eu tinha de formação.
No começo, eu queria ou jornalismo ou direito. Dentro das minhas possibilidades financeiras, eu optei, falei, vou escolher outro, porque no momento, para mim, nenhuma das duas vai ser possível. E aí eu fui verificar o serviço social, dentre outras, né? E entre serviço social e psicologia. E aí, quando eu verifiquei quantos profissionais, o serviço social, o trabalho, o que faria, né? Porque tem muita gente que acha que serviço social é assistencialismo, né? E aí a gente sabe que não é isso, vai muito além. E aí quando eu fiquei sabendo, e aí eu trabalhava em um local que tinha uma assistente social, conversei com ela, falei, não, é isso que eu quero. Aí iniciei, e falei, não, é isso mesmo. Eu estou no lugar certo, eu estou no caminho certo. E aí, depois... Foi descoberto, assim, chegou em você, bateu em você o serviço social. Isso, bateu em mim, né, como opção naquele momento, mas foi o que eu gostei e falei, não, é isso mesmo, eu estou no caminho certo. Sou servidora pública de carreira, mas eu era administrativo, né? Quando eu formei para serviço social, e continuo servidora pública municipal. E lá, enquanto eu trabalhava num setor do cadastro único, então eu tinha contato, né, com Bolsa Família, essas coisas. Uhum. Daí foi que eu fui para o serviço de acolhimento familiar. Eu falava, você tem perfil para o serviço. Eu gostaria, a Cláudia me convidou, que era minha chefe da época, Claudinha, e aí eu falei, eu vou ver o que é, eu não conheço, né? O serviço de acolhimento familiar é novo para todo mundo, quando você entra no serviço é que você vai ver o que é. Depois que eu comecei a ler, fui lendo, li livro da Jane, né? Li livro da Neuza. E aí eu falei, não, gente, eu também estou no lugar certo. Eu estava fazendo uma experiência. Eu falei, gente, eu sou muito assim, eu preciso gostar do que eu estou fazendo, senão eu não consigo trabalhar. É a chave do sucesso, na verdade. Isso. Eu falei assim, não, peraí. Quando eu comecei a ir nos lugares, ouvi falar, ver vídeo, fomos em Uberlândia, eu falei, não, eu estou no lugar certo também. É isso que eu quero. Daqui eu quero continuar por um bom tempo ainda, se Deus quiser. Boa. E você, Neuza, como que foi essa sua passagem até chegar aqui? Bom, a minha história, o serviço social, eu falo assim que eu nasci para ser assistente social, eu tenho certeza disso. Eu fui fazer também, assim, da mesma forma que a Julise, eu tinha como opção direito, mas na minha cidade não tinha o curso de direito na universidade pública. Aí eu já trabalhava na prefeitura e já gostava da área, né? Na época que eu entrei na prefeitura, eu trabalhava também com assistentes sociais, mas eu ainda não tinha formação. E no acolhimento em família acolhedora, eu cheguei por conta do meu perfil. Então, o meu primeiro trabalho em Cascavel, na prefeitura, foi como educadora social nos abrigos de adolescentes, né? Então, eu já tenho uma história aí de mais de 20 anos trabalhando com esse público, né? E eu conheço o acolhimento institucional, então, não de ler no livro, mas de viver. E era algo que me inquietava demais, porque no acolhimento institucional a gente tinha muita vontade de fazer por aquelas crianças e adolescentes, mas o sistema nos impedia de muitas coisas, inclusive da vinculação. Porque na instituição, as crianças, os adolescentes, eles disputam, inclusive, o afeto das pessoas, né? Então, eu sentia aquela fala assim, porque a tia Neuza gosta mais de fulano, a tia Santina gosta mais da outra, né? Que era a educadora da época. Então, quando eu tive a oportunidade, eu fui convidada mesmo pela gestão, e acredito que o convite se deu por conta do meu perfil. Eles viam que eu tinha, assim, uma vontade muito grande de fazer mais do que a gente poderia ofertar no acolhimento institucional.
E aí foi me dado a incumbência de coordenar o serviço de família acolhedora aqui praticamente desde da implantação em Cascavel. Então, eu me lembro que quando eu cheguei no Família Acolhedora Cascavel, a gente tinha 11 famílias acolhedoras, isso em 2008, e eu saí em 2019 deixando mais de 200 famílias acolhendo, né? Então, eu falo assim que, com certeza, eu fui colocada na hora certa, no lugar certo, e vejo o quanto isso foi crucial para o acolhimento em Cascavel, e hoje eu falo que para o Brasil também, né? Porque se hoje a gente consegue aí ajudar a implantar, e como a Julise disse, né? Conheço a Neuza, descobri isso agora, né, Julise? Você falou da professora, acho que foi isso, né? A Julise que meio que sugeriu a minha participação. Eu falo assim o quanto foi importante. Eu me lembro que em 2017 nós fizemos o primeiro Congresso Internacional de Família Acolhedora em Cascavel. E naquela época o Paraná tinha 17 serviços de família acolhedora. Os números até coincidiram. Em 2017, 17 serviços no Paraná inteiro. E hoje o Paraná é o estado que mais acolhe em família acolhedora. Nós temos mais de 120 serviços. Então eu vejo assim que esse desejo de estar nesse lugar fez com que a gente conseguisse levar o serviço aí e expandir para o Paraná inteiro e hoje para o Brasil todo. Muito bom. E é sensacional. Eu me lembro, Neuza, de te ouvir lá em Uberlândia. A primeira vez que eu te ouvi foi no evento lá em Uberlândia. Eu estava com o Dudu pequenininho. Eu falei logo com depois certeza. Que você foi no eu colo. lembro de você também, bem pequenininho. Eu sou uma apaixonada pelo serviço de acolhimento familiar. Eu acho que justamente por essas questões que você colocou do afeto, né? O quanto isso é importante. Estou super feliz que o acolhimento familiar chegou e esteja chegando e tomando realmente lugar aqui em Uberaba. Eu tenho sempre notícia, Julise, pela Leiliane, porque a gente faz pós-graduação junto. Então, ela me dá notícia sempre do serviço aqui. E, aproveitando, queria que você respondesse para a gente e para todo mundo que está ouvindo a gente, que bicho é esse de família acolhedora? Do que a gente está falando, Julise? Nossa, Jussara, é um bicho muito bom. O serviço de acolhimento familiar é encantador, né? Vamos dizer assim. O que é o serviço de acolhimento familiar? Ele seleciona, né? E forma famílias para acolher crianças e adolescentes que estejam sob medida protetiva. Essas famílias são as famílias acolhedoras. Então, essas famílias elas vão receber essas crianças ou adolescentes de acordo com o perfil que ela escolher, né? Em suas residências, e vão cuidar deles, todos os cuidados diários do dia a dia, né? Levar na escola, né, ao médico, como se fosse o filho. Esse acolhimento... Pode falar. É muito importante ressaltar que esse acolhimento é temporário, né? Ele é provisório e não é adoção, né, Jussara? Maravilha! Eu acho que você já falou coisas importantíssimas aí. Só para complementar a sua resposta, que eu acho que aí as coisas vão se amarrando, conta quem pode ser família acolhedora, quem que pode se candidatar para ser família acolhedora? Aqui no município, né, falo dentro da realidade de Uberaba, pessoas de 21 a 65 anos, que moram em Uberaba há mais de um ano e que tenha disponibilidade afetiva, né? Porque é muito importante. É o maior requisito, na verdade. É um dos maiores requisitos, é ter disponibilidade afetiva, não ter intenção de adotar, não estar no Cadastro Nacional de Adoção, é muito importante, né? E ter essa idade aqui em Uberaba. Cada município, às vezes, tem algumas diferenças nesses requisitos, mas essa da adoção e a disponibilidade é comum a todos.
Então, e é muito importante não só a pessoa que for no serviço querer acolher, mas a família toda daquela casa, daquele lar, precisa estar ciente do acolhimento familiar e concordar com o acolhimento. Porque a família precisa receber a criança, acolher ela, não só fisicamente, mas com todos os traumas, né, todas as questões que ela vai trazer. Então, é muito importante a família inteira estar ciente e concordar com o acolhimento e ter essa disponibilidade. Boa. E, Neuza, explica para a gente que a Julise falou sobre criança ou adolescente em medida protetiva. O que é isso? Então, eu acho que é bom a gente também até ressaltar, né, que o Serviço de Família Acolhedora, ele faz parte de uma política nacional de assistência social. Ele não é algo que se restringe a Cascavel ou a Uberaba, por exemplo, né? Mas é um serviço que hoje ele deve ser implantado e executado em todos os municípios do Brasil, né? E essa medida protetiva, então, significa que cada criança ou adolescente que vem para ser colocada no acolhimento, seja ele na instituição, seja ele em família acolhedora, essa criança ou esse adolescente já tem uma medida ou está, né, no momento em que é afastado da sua família natural, é iniciado aí pelo Ministério Público um processo. Esse processo acontece porque por conta das violências ou violações de direito, né? A criança ou o adolescente, ele só vai chegar na família acolhedora porque ele foi afastado dessa família, né? Porque essa família, de alguma forma, não conseguiu garantir a sua proteção. Então, eu penso assim que isso talvez seja um dos maiores dilemas do serviço, né? A sociedade ainda tem uma dificuldade de compreender os motivos que fazem essa criança ser afastada. Então, a lei ela vai deixar sempre muito claro, né? Isso faz parte do sistema, do ECA, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente, que o acolhimento ele precisa respeitar 2 princípios básicos, que é o princípio da excepcionalidade e da provisoriedade. O que isso significa? Que a criança ou adolescente em situação de acolhimento, ele já, né, passou por situações que comprovaram que a sua família natural, biológica, não conseguia garantir a sua proteção. Então, eu sempre percebi isso aqui em Cascavel, nesses 11 anos ali na frente do serviço, a dificuldade que a sociedade tem para aceitar e o quanto a sociedade ainda rechaça essa questão da criança ser afastada, porque nós vivemos numa sociedade que preparou e prepara a mulher todo dia para ser mãe, né? As nossas filhas, desde que elas nascem, o primeiro brinquedo que a gente dá para ela é uma boneca. Então, a gente treina as mulheres para ser mãe e quando a gente percebe que essa mulher não dá conta desse filho, isso, de certa forma, causa uma frustração coletiva, né? Então, eu falo que é o mito do amor materno, né? É o mito do amor materno, exatamente isso, Jussara. A nossa sociedade ela ainda não está preparada para entender que algumas mulheres não querem ou não têm condições de ser mãe, né? E eu falo assim que é muito curioso, porque a sociedade, eu falo assim, a gente cobra muito da mulher que ela tem que ser mãe, diferente do homem. Parece que o homem não precisa ser pai, mas a mulher tem que ser mãe. E isso é comprovado pelo número absurdo de criança e adolescente no Brasil sem nome do pai no registro, né? Então, é importante a gente pensar isso para que as pessoas que estão nos assistindo também entendam o serviço. O acolhimento, ele acontece e nem sempre é porque existe uma violência. Porque quando a gente fala de violência, você imagina uma criança que apanha, uma criança que sofre um abuso, e não é só isso, né? A gente também acolhe crianças que talvez nunca sofreu uma violência física, mas que a família não tinha condições subjetivas de garantir essa proteção, esse afeto, né? Então, é importante que a gente entenda isso. Então, a medida de proteção, ela nasce de uma violação de direito, né? É papel do Ministério Público iniciar esse processo e aí o juiz ele vai olhar para esses fatos que culminaram essa medida protetiva e vai homologar esse acolhimento na família acolhedora. Boa.
A Julise falou no comecinho, e você também falou, Neuza, sobre ser uma medida temporária. Julise, quanto tempo uma criança ou adolescente pode ficar na família acolhedora? Qual que é o regramento que existe para isso? Então, de acordo com o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, acolhimento tanto familiar quanto institucional, a previsão é 18 meses, né? O ECA traz que não se pode passar de 18 meses o acolhimento. Só que, infelizmente, a gente sabe que nem em todos os casos isso é possível, principalmente quando é adolescente. Às vezes, e adolescentes que estão para adoção. Você sabe, né, Jussara, muito bem disso, que, infelizmente, há uma maior dificuldade em adoção tardia, né? Então, com o adolescente, esse tempo pode, sim, ultrapassar, de acordo com o histórico, né, de cada criança ali que vem para o acolhimento. Você falou de adolescente, eles são bem aceitos nas famílias acolhedoras? Olha, a maioria das famílias não tem perfil para adolescente. Nós temos até para acolhimento. Sim, nós temos um adolescente acolhido, né? A nossa primeira família acolhedora, ela acolheu um adolescente, a Cátia. Mas as outras famílias que vêm, a maioria não tem perfil. Tem famílias que já têm adolescente e falam, olha, já tem um adolescente em casa, eu não consigo ter outro. Tem, porque já está com dificuldades com o filho, né, com as questões que a adolescência traz, né, os comportamentos. E tem famílias que falam, não, eu não quero porque não teve a experiência e acha que não vai saber lidar. Então, assim... Eu posso discordar. Pode. Não, assim, falando da realidade vulnerável da maioria, né? Eu penso Incastável, eu sei que é diferente, né, Neuza? Claro, e é por isso que eu queria complementar, porque, assim, inclusive, a minha pesquisa de mestrado foi em cima de acolhimento de adolescentes e jovens. Por quê? Cascavel, a gente começou o acolhimento em família acolhedora aqui, diferente do Brasil todo. O pessoal geralmente quer começar com um bebezinho, porque, assim, gente, isso não é segredo. Todo mundo quer bebê. Quem vai adotar quer bebê, né? Porque aquela ideia de que a criança, o bebê, eu coloco ele no sistema da minha família, é mais fácil de dar limite. Então, Cascavel, nós começamos o acolhimento de família acolhedora por adolescentes, né? O nosso maior índice de acolhimento durante os 11 anos que eu coordenei o serviço foi de adolescente, né? Cascavel se tornou referência nacional, talvez por conta disso, inclusive. Nós fomos a primeira cidade do Brasil a manter o acolhimento até os 21 anos em família acolhedora, até mesmo indo contra o que coloca a própria política, porque a política fala que quando o acolhido ele completa 18 anos no acolhimento, ele vai para uma república. Nós preferimos não ter república em Cascavel, porque a gente entendeu que os adolescentes estavam muito bem vinculados às famílias acolhedoras, porque é aquilo que a Julise falou. O ECA, ele vai dizer, o acolhimento, a situação jurídica da criança ou adolescente em situação de acolhimento não pode ultrapassar 18 meses. A gente sabe que, na prática, a dificuldade com os adolescentes é justamente por conta disso. Os adotantes, vocês sabem disso melhor que eu, eles têm um estereótipo, né? Então, a maioria dos adotantes habilitados hoje no Brasil, eles preferem a criança. Então, aquele adolescente, aquela criança que chega mais velha no acolhimento, que é destituído do poder familiar, que não tem essa possibilidade de retorno à sua família de origem e não tem a oportunidade de adoção, eles acabam ficando nas famílias, né? E aí a gente pensou nisso. Olha, a criança vai embora, a criança é adotada, mas e o adolescente? Hoje, a gente sabe que o CNJ, eu trouxe isso na minha pesquisa de mestrado, 60% do acolhimento hoje no Brasil é acolhimento de adolescentes. Então, a gente entende que é preciso trabalhar na busca de famílias para adolescente. Cascavel provou que não existe perfil de sujeito para estar numa família.
Eu briguei muito por conta disso aqui em Cascavel, porque eu ouvi aquele discurso assim, o adolescente que já infracionou, o adolescente que já usou droga, ele tem que ficar na instituição. E eu sempre disse, eu discordo. Porque ele não tem perfil de família. Eu sempre discordei. Eu sempre parto do pressuposto de que o que falta no Brasil é investimento em equipes, investimento em qualificação de equipe técnica, qualificação de famílias, porque se a gente investir nisso, assim como hoje existe aí as inovações, a estratégia para investir na adoção tardia, no acolhimento em família acolhedora é a mesma coisa. Então, a gente teve aqui em Cascavel, durante os 11 anos que eu coordenei o serviço, 70% do acolhimento era de adolescentes, eram adolescentes, e assim, que se mantinham até os 21 anos, né? E hoje a gente tem história de acolhidos aqui em Cascavel que completou 21, que o município retirou aquele subsídio financeiro, porque isso está na lei, e a família continuou com esse sujeito. Então, assim, e hoje, se a gente pensar, por mais que o Brasil fale dentro da política nacional das repúblicas, nós temos hoje, de 5 mil e tantos municípios que o Brasil tem, nós tínhamos em 2018, 2019, 40 repúblicas em funcionamento no Brasil. Então, eu falo assim que hoje nós temos que investir esforços justamente para dar família acolhedora para adolescentes que não tiveram chance de voltar para a família natural e nem ser adotado. Porque senão são esses sujeitos que vão viver aí talvez uma grande parte da sua vida institucionalizada. Então, eu entendo quando a Julise traz a experiência de Uberaba, mas a gente precisa pensar, eu estava com a Julise há menos de um mês atrás, eu estava em Uberaba fazendo curso de escuta especializada, a Julise estava lá, a gente conversou muito sobre família acolhedora, então eu falei para a Julise, é um processo, vocês estão iniciando, e eu penso que esse momento agora, a gente tem que utilizar ele justamente para trazer isso. Nós temos medo de acolher adolescentes porque nós não sabemos acolher adolescente. Assim como os pais têm dificuldade de cuidar do filho adolescente, porque não foi treinado para isso. A gente sabe que cuidar do outro é treino, né? Então, se eu aprendi... E a gente só aprende fazendo, né? Só aprende fazendo. E aí nós precisamos, de verdade, quebrar esse paradigma de que adolescente é impossível de estar em família. Seja em família acolhedora, seja em família por adoção, é possível a gente inserir adolescentes. Os biológicos estão em família, né? Por que os que estão em medida protetiva não podem estar em família? A gente precisa pensar sobre isso. Sim, com certeza. Até mesmo que tem muitos municípios que só de família acolhedora, muitos municípios de serviço de acolhimento familiar que só acolhe primeira infância. Então, eu conheço muitos que trabalham dessa forma. Aqui em Uberaba, não. Nós acolhemos de 0 a 18 anos incompletos. E nós temos um adolescente acolhido e crianças de 11 anos, né, que já estão ali quase chegando na fase da adolescência. Então, para nós, o nosso primeiro acolhido ser um adolescente foi muito bom, porque a gente aprende muito com o acolhimento do adolescente também. E outra experiência aí de Minas, né, Julise? A gente não pode deixar de citar Araxá, que é um município também que está aí próximo de vocês. Sim. E que eu Uberlândia acolhe muito adolescente também. Antes de implantar, Araxá também tem uma experiência muito exitosa de acolhimento com adolescentes. Eles também começaram com muitos adolescentes. Hoje eles continuam fazendo. Então, a gente precisa divulgar isso também, porque nós não podemos... Eu sempre digo assim, olha, muito importante... Esse pacto da primeira infância que o Brasil assinou e faz parte, tantas estratégias de cuidado das crianças de primeira infância, perfeito. É assim que a gente vai evitar futuramente de ter adolescentes acolhidos. Mas hoje nós temos uma demanda muito grande de acolhimento de adolescente. Então, a gente tem que trazer, sim, e fazer com que o Brasil entenda que é possível colocar adolescente em família acolhedora. Aí nós vamos criar estratégias como Cascavel criou, de fazer capacitação específica para o acolhimento de adolescente, de buscar, como Cascavel buscou o acolhimento familiar rural. Nós somos o primeiro município do Brasil de buscar o acolhimento familiar rural. Então, buscar famílias na zona rural era justamente para colocar o adolescente autor de ato infracional, aquele que está em tratamento para deixar a drogadição, as substâncias entorpecentes,
Então, existe estratégia, a gente só precisa buscar e aperfeiçoar essas alternativas, né? Legal. E, Junice, deixa eu aproveitar aqui e fazer uma pergunta para você e depois já vou engatar mais uma para a Neuza, tá? Que a primeira é o seguinte, que se existe a preparação para a família, para ela ser uma família acolhedora, existe um treinamento, como que é o processo de uma família se tornar uma família acolhedora, tá? E para a Neuza já pensar no que se a família acolhedora pode adotar. Então, se vocês duas quiserem responder isso também, porque eu acho que vocês têm experiências e vivências aí em regiões diferentes, pode ser interessante essa visão nacional aí para a gente. Sim, a família, depois no processo de seleção dela, a última etapa é a formação inicial. Ela passa, né, aqui no município, a gente fornece uma formação inicial de 4 dias, com a equipe, com o juiz da Vara da Infância, né, que é um parceirão nosso, doutor Marcelo, e a gente, após essa formação inicial, é que nós verificamos a possibilidade da família ser acolhedora, né, estar apta ou não. Essa formação inicial, com essa formação inicial, a família recebe o certificado que ela está apta a acolher. Depois dessa formação, ela continua com as formações continuadas, né? Quem está acolhendo a gente faz quinzenalmente, e quem não está acolhendo, a gente faz mensalmente essas formações, porque é muito importante, ajuda muito, né? Contribui muito com o acolhimento, por mais que, lógico, a gente às vezes não consegue abordar tudo, mas a equipe procura fazer essas formações de acordo com as principais questões que os adolescentes vão trazer, as crianças e adolescentes vão trazer no acolhimento. Certo, legal. E você, Neuza, como que você vê esse processo? Existe uma capacitação? É quase como se fosse uma habilitação mesmo, né? Pensando, né? É um processo muito similar. É claro que as exigências ali, o tempo de preparo é menor, mas eu sempre falo, gente, que é melhor a gente não colocar uma criança em família acolhedora do que colocar uma criança em família sem habilitação. O que acontece? Eu me lembro que, e até hoje ainda muitas pessoas perguntam, mas eu já sou mãe, eu já criei meus filhos, netos, sobrinhos, por que eu tenho que fazer capacitação para a família acolhedora? E aí a gente sempre deixa muito claro que é muito diferente cuidar o meu filho que eu gerei, que eu conheço o histórico, que eu sei da realidade dele, e cuidar uma criança ou uma adolescente que vem porque já foi vítima de violência. Eu sempre digo, quando a gente tira uma criança da casa, da família onde ela sofre violência, eu falo assim, a gente afasta ela da violência, mas a violência não sai dela de imediato. Essa criança, esse adolescente, se não for bem atendido, ele reproduz essa violência. Então, a família que vai cuidar, ela tem que estar muito preparada. Então, tem que entender a natureza do serviço, né, Neuza? Porque não é simplesmente como se fosse um amiguinho do filho, né? Não é o amiguinho do filho que chegou para passar uma temporada em casa. Exatamente. A precisa entender a natureza do serviço. Precisa entender que essa criança foi vítima de violência, que a vivência dela vai trazer muitos comportamentos que ela precisa saber manejar. Então, assim, eu me lembro, né, trazendo assim bem a realidade, as pessoas chegavam para mim, qual é o seu interesse? Porque a gente tem um formulário que, quando a gente vai fazer o processo de capacitação e de cadastramento, por que você quer ser família acolhedora? E aí, às vezes, a pessoa vinha e dizia assim para mim, eu tenho um filho e eu queria uma companhia para ele, né? E eu gostaria de que fosse uma criança mais ou menos da mesma idade. Eu sempre dizia, olha, não tem problema nenhum você querer uma companhia para o seu filho. Porém, você precisa entender que essa criança foi vítima de violência, de violação, e você precisa cuidar, porque em algumas situações ela pode até reproduzir isso com o seu filho. Então, essa capacitação ela é crucial. A gente criou um programa de capacitação aqui em Cascavel de 21 horas para que aconteça antes do acolhimento.
Essa capacitação envolve não só os técnicos do serviço, como os profissionais da rede. Vou usar um exemplo. Nós fazemos um preparo para a família que vai acolher adolescentes com transtornos psiquiátricos, crianças com transtornos. Por quê? Nós sabemos que a violação de direito é um desencadeador de transtornos. Então, essa família acolhedora precisa saber manejar com uma criança que toma remédio, com uma criança que foi vítima de abuso sexual, por exemplo. A capacitação das famílias acolhedoras que a gente criou o programa tem, inclusive, um módulo que a capacitação é dividida por módulo, e tem um módulo que vai treinar essa família para saber lidar com a criança que sofreu violência sexual, que vai revelar. Nós temos que deixar isso muito claro. Infelizmente, é muito caso de abuso, de violência sexual. Essas famílias precisam saber escutar, inclusive, para não revitimizar essas crianças. Uhum. Então, assim, o processo de capacitação, ele assim, é o carro-chefe do serviço. Se não tiver capacitação, não acolhe. Né? Então, isso é um requisito muito básico. E eu penso que falar disso é muito importante para as pessoas que estão nos ouvindo e nos entender, porque, às vezes, as pessoas têm a impressão que a gente está pegando a criança ou o adolescente e colocando em qualquer casa, em qualquer família, né? E não é isso. Essas famílias têm que apresentar certidões negativas para antecedentes criminais. Elas precisam estar toda a família em sintonia, todo mundo querendo acolher, né? E é claro, daí já emendando a pergunta que você me fez, Gilson, é claro que a família acolhedora não pode adotar, né? A lei, ela é muito clara, é preciso saber diferenciar esses dois institutos. São papéis diferentes, né? Se a família tiver, inclusive, no cadastro de adoção, ela não pode ser família acolhedora. E aí é importante a gente explicar isso para as pessoas, o porquê disso, porque é muito polêmico. Ah, mas a criança está lá, ela já criou o vínculo afetivo, por que não deixar que ela adote? Primeiro, que nós não podemos esquecer que quando uma criança chega no acolhimento, seja institucional, seja familiar, o nosso trabalho principal é a reintegração familiar dela. Sim. E aí, imagine, a gente pega a criança e coloca na casa de uma família acolhedora que tem intenção de adotar. Ela vai boicotar esse processo, ela não vai trabalhar para que essa criança volte para a família dela. Trabalhar contra, lógico. Para que essa criança fique com ela. É o conflito de interesse, né? É importante que a sociedade entenda isso. Não é porque a gente quer que a criança sofra, até porque comprovadamente, eu falo assim, eu perdi as contas de quantas crianças a gente saiu da família acolhedora e foi para adoção, e foi muito bem, né? Sofreu, chorou, né? Mas que foi e que ficou muito bem. Então, assim, nós não temos essa intenção, porque às vezes as pessoas pensam, mas vocês estão sendo maldosos, a criança está lá, está vinculada, está gostando da família acolhedora, tem que ser adotada e vai para outra, né? Primeiro, que a gente não pode esquecer que nós não podemos boicotar o Cadastro Nacional de Adoção. Eu sempre falo nas capacitações, olha, tem gente no Cadastro Nacional de Adoção que está gerando um filho lá no coração por 9 anos, por 10 anos, e gerar um filho no coração talvez é mais complexo do que gerar um filho ali na barriga, né? Então, é importante que as pessoas entendam. O família acolhedora não vem como um pressuposto de furar a fila para adoção. Eu vou pegar a criança e agora eu vou justificar que eu estou muito vinculada a ela e vou adotar. Isso não vai acontecer. Essa questão do vínculo, eu acho que é importante. Vou só te cortar, Neuza, para comentar uma coisa que eu acho importantíssimo. A gente deixar claro que o vínculo, no caso da família acolhedora, ele é positivo, ele não é negativo. E ele não precisa ser rompido com a adoção, né? Eu acho que é importante a gente falar disso. Acho que muito importante, Jussara, muito importante. E você, que inclusive é mãe por adoção, sabe disso. Eu sofri aqui em Cascavel, porque no começo era um processo, era tudo novo. Eu me lembro que quando a criança estava sendo preparada para adoção, às vezes a equipe do judiciário tinha dificuldade de contar para nós para onde a criança ia. Até nós, a equipe técnica, tinha assim, uma resistência de que a gente soubesse. Quando, na verdade, eu dizia, gente, a gente não vai dar um delete na memória de uma criança e ela vai começar do zero em outra casa. Ela vai começar uma vida nova, mas com todo um histórico, com toda uma vivência que precisa ser respeitada. Então, como a Jussara bem diz, o Dr. Jesus Palacios fala muito disso, né?
O acolhimento familiar, vínculo afetivo no acolhimento familiar, problema ou solução? Claro que é solução. É solução. Porque eu sempre digo assim que o básico, as questões objetivas, roupa, calçado, comida, quartinho bonitinho, o abrigo também oferta. O que o abrigo tem dificuldade de ofertar é essa vinculação. É o afeto, é justamente o vínculo, né? Por conta da transitoriedade, por conta da rotatividade da criança. É criança que entra, é criança que sai, é profissional que entra, que ganha conta, que vai embora, e essa criança não pode se vincular. Então, eu penso que isso é o que a gente precisa deixar mais claro aqui, né? Claro. Que o acolhimento familiar, ele é uma política que ele vem justamente para garantir que essa criança que está afastada da sua família durante esse período, né, que a princípio são 18 meses, mas que na prática muitas vezes não é que ela seja amada, que ela sinta esse amor, esse apego, que na verdade só é positivo. Eu sempre falo assim, certeza. Nós somos frutos de família, né? Todo mundo tem perfil para estar em família, nós somos humanos, né? Eu acho que isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Julise, e aproveitando isso que a Neuza acabou de falar sobre o afeto e sobre ser um serviço, sobre ser temporário, né? Quando que chega, como que vem, medida protetiva e tal, sobre a reinserção na família de origem durante o tempo de acolhimento familiar. É interessante manter o vínculo com a família de origem? Como que isso é feito? É essencial, né? Como a Neuza disse, o serviço de acolhimento familiar, ele preza, não só o acolhimento familiar, o institucional também. Institucional também. Ele preza pela reintegração. O primeiro objetivo é a reintegração. A adoção é, infelizmente, a última instância, né? E como que isso é feito dentro do serviço mesmo de acolhimento familiar? Como que isso é trabalhado? Então, a partir do momento que a criança ou adolescente é acolhida, se faz a busca ativa da família, procura-se na rede, CRAS, né? Nas UBS, saber da família, onde a família acessa, quais serviços, né, a família consegue acessar, se a família é atendida por algum órgão da política, né, de qualquer uma das políticas, escolas, faz-se visitas. E para chegar nessa família, essa família é trabalhada juntamente com a família acolhedora. As visitas acontecem na sede do serviço, né? As famílias de origem não ou extensas. Sempre acompanhadas, né? Sempre acompanhadas com a equipe técnica. Elas não vão à casa das famílias acolhedoras, né? Elas vão no serviço para fazer as visitas das crianças. E esse trabalho é feito. Então, o serviço de acolhimento familiar, ele trabalha a família acolhedora, ou os acolhidos e as famílias, seja de origem, seja extensas, ao mesmo tempo. E aí é muito importante essa vinculação com a família acolhedora, essa parceria da família acolhedora com o serviço de acolhimento familiar. Eu sempre gosto de falar isso, né? Tem que ser parceira do serviço. Porque se não for parceira, não vai contribuir nessa reinserção. Isso aí que você está falando é importante. Se essa criança ou esse adolescente que está no serviço de acolhimento familiar, se ele... Porque ou é temporário, né? É um serviço. Ele está ali porque ele está em medida protetiva. Ou ele vai voltar para a família de origem, seja o núcleo onde ele estava, ou a família extensa, ou ele vai ser encaminhado para adoção. Perfeito. Isso daí é livro, né? A gente sabe. É livro. Mas tá, se ele vai para né? Ou família de origem, ou para adoção, e de alguma forma não dá certo, nem esse retorno para a família biológica, nem a adoção, e ele tem que retornar para o serviço de acolhimento. Ele volta para a mesma família acolhedora, ou ele volta para outra família acolhedora? Existe algo que funciona melhor? Existe alguma orientação, né? O que é melhor, sempre visando o melhor interesse dessa criança ou desse adolescente? Quando, vamos supor que ele está no estágio, né? Está no estágio de vinculação ali de adoção. E nesse processo do estágio, infelizmente, não deu certo. Ele vai continuar na família acolhedora. Agora, ele volta para a mesma, então. Para a mesma. Continua, porque quando ele está no estágio de aproximação da família por adoção,
a família acolhedora também ajuda no estágio. Né? Ela participa desse processo também. Ela participa de todo o processo. Tem casos de migrar, por exemplo, estava no acolhimento familiar e aí ou tentou um retorno para a família biológica, ou foi para adoção, não deu certo, e aí voltar para o acolhimento institucional ao invés de voltar para a família acolhedora? Só se não tiver família disponível para acolher. Né? O ideal é que ele retorne para a família acolhedora, mas às vezes aqui ele estava, às vezes passou-se meses, né? Infelizmente a gente está tendo casos aí de devolução, de adoção, então às vezes passa-se meses, ou a família tenta uma reintegração e não dá certo, a família acolhedora, se aquele estava, se ela estiver disponível, não tem nada que impeça dele voltar para essa família, né? Mas a gente não pode afirmar, porque a família ela tem direito, né? Eu acolhi, agora eu quero dar um tempo, quero descansar um pouquinho. Sim. Mas às vezes tem famílias que não precisam desse descanso longo. E aí dá 15 dias e fala, já estou disponível para acolher novamente. Então tem tudo isso, né? A gente não pode afirmar que ele retorne para a mesma. Mas se não chegar a sair da casa, da família acolhedora e não der certo, ele continua lá. Aí fica lá. Eu falo que eu não tenho a menor condição de fazer família acolhedora, porque eu não devolveria jamais. Entrou na minha casa, não devolvo mais. Não Você não tem perfil de família acolhedora, Gil? Não, muita gente fala. Nem eu. Eu ia ser barrado na largada. Olha, mas a gente fala, o pessoal às vezes vai procurar, né? Às vezes o pessoal vai procurar e as meninas falam muito, né? Você quer ser pais, né? A parentalidade, ou você quer acolher? É por isso que a gente tem filha adotiva. Exatamente. Eu tenho 2, para ter certeza que era isso que eu queria. Porque é igual a Neuza falou, tem gente que acha que vai encurtar. A gente percebe, às vezes, na fala da pessoa, a pessoa não fala. Mas nas conversas, na própria informação, né? A gente percebe, gente, essa família ela quer adotar, quer ser pai e mãe. Né? Então, o caminho. É importante aquele trabalho inicial de preparação e habilitação para ser família acolhedora. Com os temas que vêm, eles acabam soltando algumas coisas. Cai em contradição, né? Opa. Isso. Com certeza. Neuza, deixa eu te perguntar uma coisa. Como que acontece, né, no caso de grupo de irmãos? Eles vão todos juntos? Existe a separação dos irmãos? E como que é feito esse contato entre os irmãos, se tivesse uma separação? Eu não sei se existe a possibilidade, mas como que é tratado o grupo de irmãos? Olha, de acordo com a ECA, a gente trabalha sempre primando pela manutenção dos vínculos entre os irmãos. Cada caso é um caso. Eu sempre, com a minha experiência aqui, a gente sempre preparou famílias para receber grupos de irmãos, para que a gente não precisasse separar. Agora, sim, vamos pensar. Aqui em Cascavel, eu me lembro que durante o meu tempo de coordenação, eu tive 3 casos de 10 irmãos. Uau! 8 irmãos. Caramba. Aí a gente já tem uma situação que às vezes a família acolhedora não tem nem espaço físico, né? Sim. Mas a gente sempre toma toda a cautela, todo o cuidado, porque para ter estratégia para manter os vínculos. Então a gente sempre buscou ter pessoas do mesmo núcleo familiar para esses grupos grandes de irmãos, né? A mãe começa a acolher, a filha dela acolhe, a nora acolhe, a irmã dela acolhe. Então, a gente buscava essa estratégia, né, para manter esses grupos grandes separados, mas dentro do mesmo núcleo familiar. Então, a separação de irmãos é a última estratégia. Assim como vocês também conhecem aí no Instituto da Adoção, né, o quanto a gente trabalha para manter, olha, talvez tem 5 irmãos, vão adotar, mas vai ficar na mesma cidade, em famílias diferentes, para manter o vínculo. Então, é mais ou menos dentro da mesma lógica. Sempre buscar manter os vínculos aí fraternais entre esses irmãos, porque a gente sabe o quanto é duro, né? Você já está saindo da sua casa, da sua família, e ainda você, muitas vezes, é separado dos irmãos. Então, a gente estuda cada caso na sua particularidade, mas tentando manter sempre por perto ou sempre juntos.
E legal, Neuza, porque você falando assim, você até assustou, né? Porque 10 é um pacote grande, né? 10 é meio muito, né? É meio muito, exatamente. Mas e aí, acontece. Então, infelizmente, né? E nesses casos, né? Não no caso de grande quantidade, mas no caso de uma doença, né? Da criança, tal, do adolescente, ele tem que ser atendido em serviço público? Existe algum tipo de incentivo? Como que é feito isso? Porque a partir do momento que a criança está dentro da sua casa, você é responsável por ela. E aí, nessa responsabilização, você também vai cuidar da saúde, levar a tomar vacina, levar para o médico, caso tenha alguma doença, alguma necessidade. Como que é tratado isso dentro da família acolhedora? Olha, a gente sempre trabalha para que a criança seja atendida no serviço público, né? Até porque a gente sempre parte do pressuposto que ela vai voltar para a família dela e essa família precisa contar com o serviço público. Então, os municípios têm que... E é por isso, esse é um dos grandes segredos para o serviço dar certo, né? É a rede toda entender que essa criança não é responsabilidade da assistência social e da família acolhedora, mas de um sistema, né? De saúde, de educação. Então, a gente sempre vai primar pela manutenção no serviço público, assim como a escola também, né? Eu me lembro que tinha famílias que vinham, olha, Neuza, a gente tem uma condição financeira, então a gente vai usar esse subsídio que a família recebe para poder pagar colégio. A gente sempre foi contra isso e a gente sempre vai ser contra isso. Por quê? Essa criança pode voltar para a família dela e essa família não vai ter a mesma condição financeira para colocar num colégio particular. Então, a criança que está na família acolhedora, a gente orienta e trabalha para que a política pública intersetorial funcione de acordo a garantir todos esses direitos aí, né? Para que essa criança não fique desassistida e que o poder público seja o responsável, inclusive as terapias, porque aqui em Cascavel, eu me lembro que quando eu cheguei era uma briga, porque existe ainda um preconceito muito grande hoje no Brasil em relação à terapia, o atendimento psicoterápico, e aí a gente tinha dificuldade. Eu me lembro que aqui em Cascavel foi um desafio muito grande, mas nós tivemos aí o município até contratando muito mais psicólogos, eu me lembro na época, porque não tem como a gente pensar uma criança em acolhimento familiar, em família acolhedora, sem uma terapia, né? Então, eu acho que hoje o Brasil sofre existe uma política de saúde mental muito deficitária. Isso é um problema hoje, eu conheço o Brasil todo aí, trabalhando, assessorando, e eu vejo que isso é um problema, mas eu penso que os municípios que implantam, eles têm que estar muito cientes disso. Criança acolhida, ela é uma criança que precisa de acompanhamento terapêutico, né? Que não é feito pelos psicólogos da assistência social. Então, isso é muito importante de se entender, de compreender e assim, fazer com que as famílias também entendam, né? As famílias acolhedoras, elas são muito trabalhadas nas capacitações para entender a importância do atendimento terapêutico aí na vida das crianças, assim como os filhos de vocês, né? Que são adotados, precisam desse pós-acompanhamento, né? Para que eles fiquem bem e que esse acolhimento ele seja salutar. Então, é assim, né? Acessando toda a rede pública que a gente vai conseguir fazer com que isso funcione. Neuza, só uma coisinha, você comentou até sobre essa parte financeira, né? Existe um auxílio, como que é esse processo de incentivo? Não é nem incentivo, porque na verdade é meio de ajuda de custo, né? Contrapartida financeira mesmo. Exatamente. Né? Existe isso? Como que é esse processo? Todas as famílias acolhedoras, elas recebem um subsídio financeiro. O trabalho, eu falo assim, todo o trabalho que a família realiza no cuidado é um trabalho voluntário. No entanto, o Estado, né? Eu falo Estado enquanto federação, ele tem que subsidiar esse acolhimento. Aí, nós não temos uma lei maior que vai dizer o valor. Cada município cria sua própria lei municipal e nessa lei municipal é estipulado o valor. Então, usando aqui, hoje, o Brasil todo tem copiado essa lei, né? Geralmente, a família recebe uma bolsa de um salário mínimo. A gente trabalha também para que aquela criança que tenha necessidades especiais, qualquer especialidade, ele receba um salário e meio. Aqui em Cascavel é assim, é um salário para aquela criança saudável ou adolescente
e um salário e meio, uma bolsa auxílio e meio, né, que no caso é um salário e meio, para aquela criança que tem qualquer especialidade comprovada ali pelo médico, né? Se ele tem uma paralisia cerebral, se ele é uma criança acamada, uma criança com autismo, uma criança que convive com o vírus HIV, que tenha câncer, todas elas recebem. Aqui em Cascavel, inclusive, a gente conseguia gastar, justificar esse pagamento de meia bolsa a mais até para a universidade. Alguns acolhidos que entravam na universidade particular e usavam esses 50% a mais para pagar uma meia bolsa na graduação. Então, é sempre importante. Uma coisa que a gente sempre deixa muito claro, que não pode acontecer, é acolhimento sem subsídio financeiro, porque aí a gente vai voltar para a era da caridade. O serviço e aí a gente muda o status, né? Muda tudo, né, Jussara? Porque assim, eu sempre digo que a gente só consegue cobrar e exigir das famílias acolhedoras qualidade no serviço que elas prestam porque a gente injeta dinheiro público ali. E elas entendem que isso é um serviço prestado, né? É um serviço prestado, então, remunerado. A gente desloca, na verdade. A gente desloca da instituição para dentro de famílias que cumprem esse papel, né? Cumprem esse papel com o diferencial que a gente vem falando o tempo inteiro, que é o afeto. E aí vem a minha pergunta, Julise, eu queria essa com você. Se a gente está tratando aí de afeto, né? Como que a gente trabalha esse apego com a família acolhedora? Tanto durante o serviço, né? Quando ele está sendo desempenhado, quanto principalmente na hora de se despedir. Como que a gente gerencia essa questão do afeto? Porque o afeto, ele não é matemático, né? Gilson, toda vez que eu tô gravando algum podcast, eu falo de matemática, eu olho pro Gilson e começo a rir, porque eu sou de humanas, Gilson é dos números, eu falo, meu Deus, eu vou falar bobeira. Mas como que a gente faz isso ser uma equação que fecha no fim das contas, se a gente está falando de sentimento, de algo que não é assim, né? Tão certinho, tão equação matemática. Qual é a mágica que a gente opera, Julise? Então, mágica. Nenhuma. Não tem. Mas o importante desde que a família pise no serviço de acolhimento familiar, formação inicial, e toda vez que você encontrar com a família, você falar disso. É muito importante. Que o serviço de acolhimento familiar ele tem começo, meio e fim. O vínculo precisa ter. É essencial. O afeto também. Você só cuida dela de uma pessoa quando você tem afeto por ela, né? E com tudo que aquilo que os acolhidos trazem, que a criança que sofreu alguma violação de direito, ela precisa desse afeto incondicional. Mas a família acolhedora precisa entender que não é aquele amor de posse, né? Que é meu filho, nem os filhos da gente, né? Vai estudar fora, mora sozinho, então a gente tem que entender do mundo, né? Isso, aquele amor de posse, é o amor, é o afeto do cuidado temporário. E aí a equipe toca nessa tecla, bate nessa tecla e pede para a família acolhedora sempre falar disso com a criança ou adolescente que está sendo acolhido. Todo mundo está ciente, né? O tempo todo. Para ele entender que é uma família provisória. A gente tem uma família que está acolhendo um grupo de 3 irmãos. E eles se vinculam. Eu sou apaixonada com esses irmãos, de uma forma assim que a gente pensou, gente, vai dar problema. Mas é demais o vínculo, é muito bonitinho de vê-los. E agora, graças a Deus, eles estão num estágio, né, de aproximação. Você precisa de ver eles falando do estágio. Então, assim, eles entenderam que aquele afeto é para o cuidado deles provisório, mas que a família definitiva deles vai chegar. E essa ida deles para a família acolhedora, essa transferência do institucional para a família acolhedora, está fazendo uma diferença enorme. Então, mas é trabalhado todo o tempo com eles, né? Eu penso, só para complementar aí essa questão do vínculo, né? Eu falo assim que eu trabalhei 11 anos em Cascavel, preparando criança e adolescente para adoção o tempo inteiro, nacional, internacional, e eu não tive casos de devolução de criança nesses 11 anos. Então, eu penso que isso é algo
que a gente tem que trazer como característica positiva do acolhimento à família acolhedora, mas, ao mesmo tempo, eu vi muita criança e adolescente voltando da adoção, porque a família foi lá, adotou num município pequeno, o processo foi mais rápido, não tinha ali aquela habilitação da forma que deveria ter, não deu certo a adoção e as crianças voltavam daí para o nosso serviço, né? Então, assim, o quanto a criança sai muito melhor da família acolhedora para a família de adoção do que da instituição, né? Então, eu penso que isso a gente tem que reforçar aqui e trabalhar muito junto. As equipes que preparam famílias adotivas, elas têm que sensibilizar muito essas famílias adotivas para que elas olhem para as famílias acolhedoras como parceiras e não como adversárias, porque aqui em Cascavel, no início, a gente tinha esse problema, né? As famílias adotivas parece que tinham uma resistência muito grande em relação a essa família acolhedora, como se a família acolhedora fosse alguém que ficasse ali querendo atrapalhar esse processo de adoção. E não é, pelo contrário, né? Quem mais muito pode ajudar. Pelo contrário. Contribui. Hoje a gente tem visto muito aí no Brasil, e eu tenho visto muito disso, a família que adota e que chama a família acolhedora para ser madrinha, sim, porque ela entendeu que o filho vai ficar muito melhor mantendo esses vínculos. Então, e dá uma continuidade, né? Eu penso que isso para vocês... respeitar a história mesmo, né? Respeitar a história e o quanto isso é possível. Só que para isso acontecer, a gente precisa realmente capacitar muito bem as famílias acolhedoras para que elas olhem também para a adoção como algo extremamente positivo para a vida da criança, né? É um amadurecimento dos dois lados, né? E é por isso que eu falo assim, que essa nossa conversa aqui hoje, né, ANGAAD e acolhimento em família acolhedora é importante, para que a gente trabalhe, né, nessa perspectiva de parceria e não de somos adversários. Eu sempre falo assim, olha, a família adotiva, ela tem que olhar com tanto carinho para essa família acolhedora, porque se ela está recebendo uma criança bem cuidada, uma criança que foi zelada, que está com a sua condição afetiva, emocional suprida, foi porque alguém fez isso de forma incondicional. Porque, gente, eu vou dizer para vocês, nesses 11 anos, eu perdi as contas de quantas adoções eu vi saindo. É fácil para a família acolhedora? Não é. Elas sofrem sim, e eu falo, tem que existir o sofrimento. Eu vi assim as famílias chorar. Mas isso até significa justamente que o vínculo foi criado. Valeu a pena. Então, assim, só que sabe, Jussara, eu lembro que no começo, às vezes até o próprio juiz e o promotor, meu Deus, Neuza, mas na audiência, quando a família ouviu que a criança vai embora, eu já vi lágrima brotando. Doutor, é muita crueldade a gente querer que uma família cuide uma criança, às vezes 1 ano, 1 ano e meio, 2, 3, e se despeça dela sem uma lágrima, sem um sofrimento. Sem nenhum sentimento envolvido, não dá, né? A gente não está lidando com máquina, com robôzinho que a gente programa e pronto, né? Nós estamos lidando com humanos. Então, assim... E com certeza, eu acho que todo mundo está trabalhando por um objetivo único, né? É importante a gente entender que o objetivo vai ser sempre que toda criança e adolescente possa viver em família, qualquer que seja essa família. Então, eu acho que a gente pode sair daqui, inclusive, já tentando alinhar, né, promessas de ano novo, hora boa de ter promessa de ano novo, né? Que a gente possa implementar mais projetos, né, de família acolhedora aí pelo Brasil, fazer o serviço crescer, e no que a ANGAAD puder ser parceira, a gente com certeza vai caminhar junto. Eu acho que isso que você falou, Neuza, é importantíssimo, porque o vínculo e o afeto são o tempero especial, né, do serviço de acolhimento familiar. Eu sou uma apaixonada pelo serviço de acolhimento familiar, acho incrível pensar que existe esse cuidado individualizado, e no que a gente puder dar as mãos e caminhar junto, eu acho que vai ser maravilhoso. O que a gente conseguir construir junto, nossa, todo mundo ganha. Meninas, eu tenho uma má notícia. O nosso papo está muito bom, mas o tempo está estourando. Então, eu vou fazer a última pergunta para a Neuza e depois a gente entra para nossas mensagens finais. Meninas, agora que eu me dei conta de que hoje você é o único menino, Gil. Eu estou em total desvantagem aqui. Eu preciso tomar cuidado.
3 mulheres falando, tá difícil para você. Eu tenho que levantar a mão, assim. Não, vamos lá. Neuza, e nesse modelo, né, de família acolhedora, numa cidade que não tem isso estruturado, né, ou não existe ainda família acolhedora, qual que é o caminho, né? Como que os grupos de apoio poderiam incentivar a construção ou o preparo disso dentro das suas próprias cidades? Tem um caminho para se traçar? Tem. Inclusive, aí em Minas Gerais, eu trabalhei muito aí a partir de um grupo de apoio à adoção de Santa Luzia, na busca e na luta para a implantação do Família Acolhedora. Eu acredito que até hoje ainda não se efetivou, mas a gente trabalhou muito. Eu acho que essa parceria aí com os grupos de apoio à adoção é essencial. Os municípios podem ser cobrados, inclusive, né? Isso é lei. Se o Ministério Público não está vendo isso, vocês podem fazer aí, dar o pontapé inicial, sim, no sentido de cobrar, né? E, a partir disso, o primeiro passo para a implantação é o desejo e depois a criação da lei, a elaboração da lei municipal. Cada município tem que elaborar a sua lei, né? Essa lei que vai, como a Juliz disse, aqui no nosso município de 21 a 65. Cascavel não tinha uma restrição, né? Maior de idade, sem... a gente trabalha muito, é importante a gente falar disso um pouquinho aqui também, da importância de ter casais homoafetivos no acolhimento e família acolhedora. Eu me lembro muito do quanto ficavam bem os adolescentes com orientação homoafetiva quando eram colocados em famílias com a mesma característica, né? Então, criar essa lei, elaborar essa lei, colocando essas especificidades de como o serviço vai funcionar na cidade. A partir disso, a gente precisa fazer movimentos de eventos para divulgar, porque a família acolhedora ela é alguém que precisa ser buscada. Eu sempre falo, se o município achar que vai implantar um serviço e que vai ter família sentada atrás da mesa esperando, então, assim, é busca ativa mesmo, é buscar. Como que a gente busca essas famílias? Através desses momentos de divulgação. Olha, o que a gente está fazendo aqui hoje à noite é um momento de divulgação muito grande do serviço. Então, isso é preciso ser feito também nos municípios, né? Depois disso, é importantíssimo capacitar a rede socioassistencial e intersetorial para que todos recebam esse serviço assim, com bons olhos, porque nós sabemos que existe ainda hoje um paradigma da institucionalização que nós precisamos quebrar, e a gente só quebra isso com eventos de divulgação e de sensibilização. Eu falo que mais do que divulgar é sensibilizar as pessoas, a comunidade, para entender quem são essas crianças e as suas reais necessidades de cuidado. Então, feito isso, né, aprovada a lei, e com esse processo todo, a gente já pode começar a executar o serviço. Aí a gente vai precisar de juiz da infância, de promotor, de gestor da assistência social, de prefeito, todo mundo entendendo e trabalhando com o mesmo intuito, né, com o mesmo objetivo. Então, mas começa pela lei, pelo processo de divulgação, de busca, preparo das famílias e, por fim, a colocação das crianças nas famílias acolhedoras. Boa. Gente, então eu queria antecipar aqui o meu agradecimento e eu vou pedir agora que cada uma de vocês tenha 1 minutinho cada uma para fazer suas considerações finais, mandar uma mensagem. E vamos começar pela presidente. Vai lá, Jussara. Eu queria agradecer, dizer que eu fiquei muito feliz de ter sido escalada para estar aqui hoje. É um assunto que me brilha os olhos. E eu, como mãe, né, eu sempre fico pensando em como a preparação e o acolhimento dessas crianças, desses adolescentes, é melhor quando eles conseguem estar dentro de uma família. Por melhor que seja a instituição, eu sempre digo isso, ela nunca vai ser família. E por mais que a família acolhedora não seja a família definitiva, ela é família. Então, saber que os nossos filhos, antes de chegarem até nós, eles estão ali sendo cuidados, tem alguém colocando eles para dormir, ficando do lado deles até eles dormirem, né? Coisas que parecem muito simples, mas que às vezes passa batido no acolhimento institucional,
porque não tem como ter isso individualizado, é extremamente importante. Humanamente impossível. Humanamente impossível. Então, queria muito agradecer Neuza e Julise por estarem aqui conosco. Fiquei feliz de estar aqui por acaso, não existe acaso, né? Mas estar aqui por acaso hoje, já para a gente deixar firmada essa parceria para esse ano que está começando, que a gente possa desenvolver um trabalho cada vez mais de conscientização da importância da implementação do serviço de acolhimento familiar no Brasil inteiro. Eu espero que a gente possa caminhar de mãos dadas e fazer esse serviço crescer cada vez mais. Obrigada, meninas. Obrigada, Gilson, por me deixar participar com você, do seu lado, ser a sua segunda voz hoje. Muito bom, obrigado. Eu que agradeço. Todo mundo. Muito bom, Jussara. E agora você, Julise, qual que é a sua mensagem? Então, eu quero mais uma vez agradecer vocês pelo convite, Gilson, Jussara, eu fiquei aqui, eu sou nervosa para falar, mas eu fiquei muito à vontade com vocês. Foi realmente um bate-papo muito bom. E eu não posso perder a oportunidade de divulgar o Serviço de Acolhimento Familiar de Uberaba, né? Nós estamos à disposição, quem aí for de Uberaba e assistir e se interessar pelo acolhimento familiar, pode nos procurar. Entrar no site da prefeitura, lá tem nossos telefones, tem pré-inscrição para a família acolhedora, depois a gente entra em contato, chama, né, para tirar dúvidas no serviço, para saber se a pessoa entendeu mesmo o que é o serviço de acolhimento familiar, né, qual que é a proposta do acolhimento familiar, e dizer que a gente precisa muito dessa divulgação de vocês, o quanto que é importante, porque não só o Uberaba, mas o Brasil todo precisa expandir o serviço de acolhimento familiar, né? É um número muito pouco, é irrisório perto dos acolhidos que temos no Brasil todo, o número que estão em famílias acolhedoras. Então, essa parceria de vocês é muito importante, que sempre que vocês precisar, quiser falar do serviço, lembrar do serviço de acolhimento familiar, pode chamar que vem falar, porque é um prazer. Muito obrigada e feliz ano novo para todo mundo. Que 2024 seja um ano de muita paz e que cada vez mais famílias queiram acolher. Boa. Obrigado, Julise. E você, Neuza, sua mensagem? Bom, eu também quero agradecer, né, a ANGAAD aí, aqui representada, né, bem representada, presidente aí hoje. Eu falo que a gente precisa disso, de parceria. Ninguém constrói nada sozinho, ninguém faz nada sozinho, a gente só vai conseguir realmente fazer com que mais crianças sejam vistas, né, saiam da invisibilidade e tenham o direito à convivência familiar e comunitária garantido se a gente trabalhar junto, articulado, e cada um entendendo o seu papel, mas trabalhando junto, né? Então, muito obrigada. Eu me coloco totalmente à disposição de vocês também, e penso que ter a ANGAAD do nosso lado, nós que defendemos o acolhimento aí enquanto política pública, só tem a somar mesmo. Eu acho que a gente pode fazer com que muito mais serviços sejam implantados no Brasil se a gente estiver aí trabalhando em parceria. Muito obrigada, Gilson, muito obrigada, Jussara, Julise. Espero, Julise, que a gente logo se veja de novo, né? Eu vou estar logo vou estar em Sacramento também. Já assinei contrato aí com a prefeitura e vamos trabalhar junto aí. Com certeza a gente se encontra. E eu estou sempre à disposição de vocês, seja para trabalho online, presencial. A gente está aqui para isso, né? Eu sempre falo, eu não deixei um concurso público de 20 anos à toa, porque foi isso que eu fiz durante a pandemia. Pedi exoneração da Prefeitura de Cascavel por entender que eu tinha muito a contribuir pela experiência prática, né? Então, muito obrigada mesmo, um feliz 2024 para todos nós, e que 2024 a gente possa colocar muito mais crianças em família, seja adotiva, seja família acolhedora, mas que a gente consiga trabalhar aí contra a institucionalização, né? Não vendo a institucionalização como algo negativo, mas como a Jussara disse, por mais que a gente tente aproximar uma instituição de uma família, a gente nunca vai conseguir.
Muito obrigada. Legal. Bom, e aí eu queria agradecer, então, a presença dessas mulheres fantásticas com suas histórias e experiências, né? E queria também aproveitar para convidar, né, as pessoas que estão ouvindo e vendo esse podcast a ver os outros episódios. A gente tem vários episódios já gravados, eles estão nas plataformas de podcast e no YouTube. Normalmente a gente lança um novo podcast a cada 15 dias, então normalmente às terças-feiras. Então, gostaria de convidá-los a ver e ouvir os nossos outros temas, tem temas bem legais também. E eu acho que foi uma experiência muito boa. Obrigado, em nome da Angaad. Agradeço e foi muito bom. Um grande beijo em vocês. Começamos e a gente vai se falando. Exatamente. Exatamente. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Até mais.